E aí, galerinha, beleza? Bom, para esse vídeo eu estarei trazendo uma comparação entre Flamengo e Santos. Então já vamos começar falando dos títulos e tradição internacional, onde há uma vantagem bem clara a favor do Santos. Santos leva vantagem nas duas principais competições, que são Libertadores e Mundial, e também tem mais taças internacionais do que o Flamengo. Então, fora do país, dá Santos confortavelmente, beleza? Já no âmbito nacional, estão empatados no Brasileirão, ambos com 8 taças, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil da Flamengo. E no total, o Flamengo tem 14 taças nacionais, o Santos tem 9, então nacionalmente tem uma vantagem razoável a favor do Flamengo, beleza? E no agregado de nacionais mais internacionais, o Santos fica acima por uma vantagem mediana. O Flamengo tem mais taças no total, tem mais títulos nacionais, tem mais títulos de Copa. Porém, o Santos fica acima pelas conquistas internacionais, que são mais pesadas, e o Santos também tem mais taças de peso do que o Flamengo. São 16 taças de peso a favor do Santos contra 15 taças de peso a favor do Flamengo. Então, em termos de títulos, tem uma vantagem mediana a favor do Santos. Não vejo uma diferença gritante entre as duas equipes nesse quesito, principalmente depois das conquistas recentes que o Flamengo obteve, beleza? Em relação à torcida, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, o Santos tem 6 milhões, então o Flamengo ganha de lavada nesse aspecto, beleza? Em relação à estrutura, o Santos tem o seu estádio próprio, o Flamengo não, mas o Flamengo é muito superior nos outros dois pontos que compõem o pacote estrutura, que são CT e finanças. Então, pela enorme superioridade rubro-negra nesses dois pontos, eu coloco o Flamengo acima no quesito estrutura. Em relação a jogadores cedidos para a seleção em Copas, o Flamengo cedeu mais, são 33 convocações a favor do Flamengo, 24 a favor do Santos, porém, o Santos cedeu mais jogadores que foram campeões do mundo pela seleção brasileira. Então, esse é um aspecto que cabe bastante discussão. Eu vou deixar a critério de vocês decidir quem leva vantagem nesse quesito, beleza? Já em relação à base, eu sei que muitas pessoas podem discordar da minha opinião, mas eu vou deixar os dois clubes no mesmo patamar. O Santos pela qualidade e o Flamengo pela enorme quantidade. Também teve qualidade, enfim. Santos, Pelé, Neymar, Robinho, Diego, Gabigol, Elano. Já o Flamengo, Zico, Júnior Capacete, Leandro, Gerson, Zizinho, Djalminha, Júnior Baiano, Paulo Nunes, Adriano Imperador, Júlio César, Renato Augusto, enfim. Os dois clubes revelaram grandes jogadores ao longo da história, jogadores de seleção brasileira, de carreira de Europa, então vou equipará-los nesse quesito, beleza? E em rebaixamentos, os dois clubes estão zerados, então é isso aí. Bom, agora chegou o momento de eu colocar minha opinião de forma imparcial. Para quem me segue há um bom tempo, sabe que eu não sou um cara clubista. Eu sempre procuro fazer as análises friamente, sem deixar a emoção tomar conta. Também quem me segue há um bom tempo sabe que grandeza de um time de futebol, na minha concepção, não se mede apenas por um fator, por títulos, né? Mas sim pelo conjunto da obra. Títulos, tradição, torcida, regularidade, apelo popular, enfim, todos esses critérios devem ser colocados na balança, cada um deles com seu respectivo peso ou valor. E fazendo uma mistureba de todos esses critérios, na minha concepção, o Flamengo é um clube maior do que o Santos, mais completo, mais poderoso. O Santos é mais forte em alguns pontos importantes, né? Leva vantagem nos títulos, porém não por uma vantagem tão gritante assim. Eu vejo uma diferença razoável a favor do Santos nesse aspecto. E boa parte dos títulos do Santos estão concentrados num período muito específico e distante que foi o da era Pelé. Já o Flamengo tem conquistas melhores distribuídas do que o Santos. O Flamengo tem títulos em várias décadas diferentes. O Santos, antes e depois da era Pelé, passou por jejuns muito grandes sem títulos. Depois desse período,
passou super sumido do cenário estadual, nacional, internacional, enfim. Então, o Flamengo é um clube mais constante ao longo da história do que o Santos. O Flamengo também leva muita vantagem no quesito torcida, eu acho que isso acaba pesando bastante. Torcida que, para mim, é um dos aspectos mais importantes, só fica abaixo dos títulos e tradição. E regularidade também, né? Torcida é aquilo que move a instituição, aquilo que eleva a sua popularidade. Quanto maior a torcida, maior o potencial de receitas que a instituição tem, maior o impacto que o clube causa no país. Então, pelo fator torcida, onde há uma superioridade gritante a favor do Flamengo, e também pela regularidade, o Flamengo também é superior no quesito estrutura. Então, eu vejo o Flamengo como uma instituição mais completa do que o Santos. Em outros aspectos importantes, estão nivelados. Na base, os dois nunca foram rebaixados. São instituições muito importantes para a história da construção do futebol brasileiro. Deram muita contribuição para a seleção em Copas do Mundo. Enfim, em tradição, eu coloco os dois clubes no mesmo patamar. O Santos tem mais tradição na principal competição continental, que é a Libertadores. Porém, o Flamengo leva vantagem em outras competições importantes também, né? Copa do Brasil, Supercopa Libertadores, Mercosul, Sul-Americana. O Flamengo é um time mais copeiro do que o Santos. Já no Brasileirão, estão ali no mesmo nível, né? Tem uma tradição parecida, ambos com 8 taças. O Santos muito mais forte na época da Taça Brasil e do Robertão. E o Flamengo muito mais forte de 71 para cá. De 71 para cá, o Flamengo conquistou todos os seus títulos, né? Todas as suas 8 taças. O Santos apenas 2. Na fórmula de pontos corridos, o Flamengo já ganhou em 3 oportunidades, o Santos apenas uma. Então, em termos de tradição no Campeonato Brasileiro, eu vejo os dois clubes muito parelhos. Então, recapitulando, se for considerar somente os títulos, mais tradição, mais história, aí dá Santos, tranquilamente. Mas, como para mim, grandeza de um time de futebol vai além desses critérios, torcida é muito importante, regularidade é importante, a estrutura tem a sua importância também, o potencial de arrecadação, potencial de crescimento, poder, impacto que o clube causa no país, enfim. Como para mim esses critérios também são muito importantes, eu acho que o Flamengo é um clube maior, de acordo com a minha forma de medir grandeza de um time de futebol. Então, é isso aí, pessoal. Para mim, o Flamengo é maior num contexto geral. Mas eu respeito a opinião de quem pensa que o Santos é maior. Também tem argumentos muito interessantes a favor do clube santista para se colocar acima do rubro-negro. Então, fechou? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like de vocês para ajudar a fortalecer o canal. Deixem a opinião de vocês abaixo do vídeo. Vocês têm todo o direito de discordar da minha opinião. Tudo de forma respeitosa, apresentando argumentos. Enfim, então é isso. Saudações.